Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Natália, sou integrante do Construção e da chapa que está à frente da representação discente da Sanfran. Hoje nós vamos dar sequência ao ciclo Construindo o Debate com Minas, com um evento sobre sexualidade e sexualização dos corpos femininos. Para discutir esse tema, nós convidamos a professora Mariângela Magalhães e a Ana Paula Braga. A professora Mariângela Magalhães é professora da Faculdade de Direito da USP e ouvidora de gênero. Ana Paula Braga é cofundadora e sócia do escritório Braga e Ruse, que é especializado em direito das mulheres e da comunidade LGBTQIA. Esse evento está sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube e vai ficar gravado. Então, para começar a exposição sobre esse assunto tão importante que impacta a vida das mulheres desde o início, eu passo a palavra para a professora Mariângela. Obrigada, Natália, pelo convite para participar dessa discussão, dessa conversa, né, sobre a sexualidade e a sexualização do corpo feminino. Te agradeço, então, o convite, essa oportunidade. Cumprimento também a Ana Paula. Fico feliz por estarmos aqui juntas para poder conversar um pouco sobre esse tema. E eu conversei anteriormente com a Ana Paula e nós resolvemos dividir a nossa exposição, enfim, a nossa conversa, para até ficar um pouco mais, talvez mais claro para quem está nos acompanhando. Eu pretendo fazer uma breve descrição, uma contextualização do nosso Código Penal de 1940, né? O contexto em que ele surgiu, o contexto da sociedade na época e o significado de uma série de condutas ali proibidas, disciplinadas pelo direito penal, o significado dessas condutas para a sociedade, trazer um pouco a questão até os dias atuais, e em seguida a Ana Paula acho que vai trazer questões mais práticas ou umas discussões mais atuais sobre problemas concretos que tangenciam a questão da sexualidade tratada na nossa legislação, né? Então, eu começo lembrando, então, de início, que o nosso Código Penal, que é o Código Penal que está em vigor hoje, que é a legislação que nos orienta, né, no que diz respeito ao direito penal brasileiro, enfim, a parte especial do Código Penal, ela foi elaborada em 1940. E em 1940, a sociedade, ela estava muito... Os papéis de gênero, os papéis das mulheres e dos homens naquela sociedade eram muito bem definidos, não só muito bem identificados, mas era muito clara o papel da mulher nessa sociedade, né? A mulher, ela tinha um papel eminentemente passivo na sociedade patriarcal. A quem competia toda a vida social, as decisões, tudo isso era o homem, era o pai da mulher quando ela era solteira e o marido quando ela era casada. Então, nesse contexto, a vinculação da mulher ao homem sempre foi muito evidente, e o casamento tinha um papel muito importante. A mulher, ela só se realizava socialmente por meio do casamento. A realização da mulher como um ser social se dava basicamente a partir do casamento e pelo casamento. Então, a mulher, o corpo da mulher naquela época, e é uma realidade que vinha desde muito tempo, né? Se a gente falar na sociedade brasileira, desde a época da chegada lá da colonização, enfim, era a ideia de que a mulher, ela devia cumprir o papel de esposa e de mãe, né? Na verdade, mais do que papel de esposa e mãe, ela tinha um papel
de santa mãe e esposa, né? A sacralidade estava muito próxima e muito associada ao papel da mulher. Então, a gente falar de sexualidade, né, feminina e como o nosso ordenamento trata com isso, a gente precisa ter muito claro que desse momento e do momento em que as nossas leis penais foram redigidas, em que a parte especial foi redigida, para a gente ter uma ideia do quão forte era essa vinculação, era essa definição dos papéis, do papel feminino na sociedade. Um decreto do Getúlio Vargas de 1941 tinha por objetivo orientar a formação das mulheres, e dizia assim o decreto, que as mulheres deviam ser afeiçoadas ao casamento, desejosas da maternidade, competentes para a criação dos filhos e capazes na administração da casa. Isso, entre aspas, era o que continha naquele decreto de 1941. Um outro exemplo que também nos ajuda a entender esse vínculo, o quão forte era esse fenômeno do papel feminino. Em 1955, um jornal de circulação, enfim, social, enfim, o nome do jornal já diz muito, Jornal das Moças. E na edição de outubro de 1955, trazia o seguinte conselho para as mulheres: a mulher tem uma missão a cumprir no mundo, a de completar o homem. Ele é o empreendedor, o forte, o imaginoso, mas precisa de uma fonte de energia. A mulher o inspira, o anima, o conforta. A arte de ser mulher exige muita perspicácia, muita bondade, um permanente sentido de prontidão e alerta para satisfazer as necessidades dos entes queridos. Isso nos permite entender, identificar que havia um consciente coletivo, mais do que consciente, uma demanda social, muito consciente, na verdade, nada de inconsciente, uma expectativa de qual era o papel que a mulher deveria cumprir naquela sociedade. E para a gente entender, dando um passo à frente, né, para a gente entender o papel sexual da mulher na sociedade, o corpo feminino, a mulher, tinha a principal finalidade dela no casamento era ter filho, era procriar. Então, a sexualidade, as relações sexuais, tudo que envolvesse a sexualidade estava necessariamente, ou deveria estar necessariamente, relacionada com gerar filhos, com ter filhos, com fazer crescer a família. Então, não havia nenhuma... não era considerado legítimo, se a gente puder dizer dessa forma, né, socialmente legítimo, qualquer prática sexual, relações sexuais que não fosse voltada para ter filhos, né? Relações sexuais voltadas apenas para ter prazer, por exemplo, era algo absolutamente inconcebível dentro daquela sociedade. E mais ainda, práticas sexuais que não fossem o coito que era chamado na época, né, o coito natural e honesto, quer dizer, a relação sexual do homem com a mulher para ter filhos, assim, relações sexuais que não dissessem respeito ao coito, por exemplo, um sexo oral, um sexo anal, carícias, enfim, essas coisas que a gente trata hoje como naturalmente como formas de relações sexuais, isso era absolutamente contra a natureza naquele momento, para aquela sociedade. Então, a gente percebe assim, que existia uma expectativa muito clara com relação ao papel que a mulher deveria exercer na sociedade, e esse papel estava claramente, diretamente atrelado ao papel sexual, às condutas sexuais que essas mulheres deveriam exercer na sociedade. O direito penal ele é um espelho muito claro e muito bom, né,
dos valores dessa sociedade. Então, as condutas que estavam previstas na legislação penal e que diziam respeito de alguma forma, não vou nem dizer o exercício da sexualidade, porque não é propriamente o exercício da sexualidade, mas que envolviam a sexualidade, ou que envolviam práticas sexuais, a gente vai falar de estupro, de rapto, de sedução, enfim, eram condutas, eram crimes que não eram, por exemplo, considerados contrários à liberdade sexual das mulheres, eram crimes contra os costumes, crimes, o bem jurídico, como a gente diz no direito penal, o valor, que era o valor considerado o valor protegido pela norma, eram os costumes, quer dizer, era a moralidade pública no que diz respeito aos domínios da sexualidade. O que se protegia não era, por exemplo, o direito da mulher, quando a gente pensa, por exemplo, no estupro, o que se protegia não era o direito da mulher exercer a sua sexualidade, ou manter uma relação sexual com quem ela quiser, e o direito dela não exercer, não ter uma relação sexual com quem ela não quer. Não era isso que estava, não era essa liberdade que se protegia, na verdade, eram os costumes, era a prática sexual, era a moralidade pública que estava envolvida numa relação que significava, por exemplo, uma relação sexual fora do casamento, uma relação sexual com pessoa diversa do marido, da pessoa com quem a mulher tinha se casado. Então, começa assim, da própria noção do que se proteger, né? Do que não se pensava na sexualidade da mulher como um direito, como uma liberdade, mas se pensava na sexualidade da mulher como uma expressão da moralidade pública, como o comportamento da mulher e as suas relações sexuais estavam nesse contexto do que é do que é moralmente aceito na sociedade. E quando a gente começa a analisar os crimes que estavam previstos na legislação lá em 1940, a gente, por exemplo, crime de sedução, né? Crime de sedução em 1940 estava lá descrita a conduta de seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e maior de 14, e ter com essa mulher conjunção carnal, aproveitando-se da sua inexperiência e justificável confiança. Havia uma tutela da mulher, primeiro partia-se de um pressuposto muito objetivo, praticamente, né, de que essa mulher, a mulher virgem, entre 14 e 18 anos, ela era inexperiente e ela era boba, ela era facilmente iludida, podia ser iludida porque ela poderia cair num conto, numa história, depositar sua confiança num homem, num rapaz, enfim, que fosse fazer mal a ela, né, nos termos como se dizia antigamente. Então, ao mesmo tempo, existe uma visão da mulher, se enxergava a mulher de uma forma muito objetificada, praticamente um objeto, uma pessoa que não tem vontade para nada, é facilmente iludida, por um lado, e do outro lado, esse crime de sedução, como outros tantos, e eu vou comentar isso já, tinha como, quando se praticava esse crime, então, seduzir mulher virgem e ter relação carnal, ter conjunção carnal com essa mulher, na medida em que a mulher deixava de ser virgem por esse ato ilícito da pessoa com quem ela manteve relação sexual, essa mulher perdia valor na sociedade, ela perdia valor, e perder valor na sociedade era basicamente perder valor de casamento, que era para isso que a mulher era criada, era nesse contexto que a mulher existia. Prevalecia a ideia, e era verdade isso, que nenhum homem, ou dificilmente um homem
iria querer se casar com uma mulher que não fosse virgem. Então, o fato dela ter sido vítima do crime, ter praticado uma conjunção carnal e ter perdido a virgindade, isso fazia com que ela perdesse valor para o casamento. Tanto é que não só o crime de sedução, mas todos os crimes sem violência real, todos os crimes sexuais sem violência real contra a mulher, até 2005, até pouco tempo atrás, esses crimes, se a mulher, depois, tendo sido vítima desses crimes, ela se casava com o agressor, né, com a pessoa que tivesse praticado o crime, o agressor tinha extinta punibilidade, ela não poderia ser punido. Veja, ele não poderia ser punido por quê? Qual era a razão disso? A razão é, essa mulher, embora tivesse sido vítima de um crime sexual, ela conseguiu se casar. Então, o dano que ela sofreu não foi um dano tão grave assim. Aliás, ela não sofreu nenhum dano, porque o que justificava basicamente essa criminalização era se a mulher perder o valor social de poder se casar. Então, se ela se casasse com o agressor, ou, em algumas hipóteses, se ela se casasse, inclusive, com terceira pessoa, nem precisava ser o agressor, isso excluía a punibilidade do agressor. Então, veja, a gente não está falando aqui da liberdade da mulher sobre o próprio corpo, da liberdade de exercer a sua sexualidade, de querer ou não querer ter relação com A, B ou C, e de que forma, em que circunstâncias. A gente está falando, não é disso, não é isso que é protegido. O que era protegido é a reputação dessa mulher, que é uma reputação que os outros tinham sobre essa mulher, porque ela foi vítima, porque ela, enfim, deixou de ser virgem. Isso acontecia, essa extinção da punibilidade pelo casamento acontecia no caso de sedução, de rapto, que era um outro crime também que não existe mais no nosso ordenamento, mas que existiu também até recentemente, até 2005. Então, a gente tem essa ideia, né, de que essa concepção, esse é o papel exercido pela mulher na sociedade. Veja, tem o crime de rapto, que não temos mais na sociedade, no nosso Código Penal, era o crime da mulher ela ser sequestrada, digamos assim, mas o sequestro a pessoa que sequestrava tinha a finalidade de manter com ela uma relação sexual. No código estava escrito para fim libidinoso, né? Primeiro, previsão, isso estava na própria lei, estava escrito na própria lei. E a pena seria diminuída se o objetivo do agente fosse o casamento, quer dizer, se o objetivo fosse o casamento, a questão não era tão grave assim. Ou se o agente tivesse restituído à mulher a liberdade, ou tivesse colocado num lugar seguro à disposição da família. A mulher, ela é um objeto da família. O crime, não no nosso Código Penal, nosso Código Penal estava lá nos crimes contra os costumes, mas no Código de 1890, que é o código anterior ao de 1940, por exemplo, esse era um crime, a vítima do crime de rapto, por exemplo, não era a mulher, era o pai, era a família cuja filha perdia valor para o casamento. Então, é muito evidente, vamos dizer, o significado do corpo da mulher para não só para essa sociedade, mas o ordenamento jurídico protegia essa mulher a partir desse ponto de vista. Uma característica importante também do Código Penal de 1940, e que também nos acompanhou até o século XXI, é o conceito da mulher honesta, é a ideia de mulher honesta, porque o rapto, como eu acabei de falar, o raptar a mulher, não era qualquer mulher que poderia ser vítima do rapto, era a mulher honesta, de acordo com o Código Penal. Ainda no crime
prática sexual mediante fraude, a vítima também só poderia ser a mulher honesta. Quando o código trazia esse requisito, né, esse elemento do crime, o fato da mulher, essa exigência que a mulher fosse honesta, significa que a mulher deveria ter um comportamento sexual adequado às expectativas daquela sociedade, um comportamento irrepreensível sob o ponto de vista do que deveria ser, de como a mulher deveria exercer a sua sexualidade. Se a gente observar o que os autores da época diziam, os autores diziam, por exemplo, que aqui estou me referindo especificamente a Nelson Hungria, fala assim, deixa de ser uma mulher honesta a mulher francamente desregrada, ainda que não tenha descido à condição autêntica de prostituta. Veja, primeiro, ó, o que está evidente nessa passagem, uma prostituta é uma pessoa que não tem direito à proteção pelo direito penal no que diz respeito a esses crimes, porque o comportamento sexual das prostitutas não é um comportamento considerado honesto, de uma mulher honesta, de uma mulher decente na sociedade. Mas o próprio Nelson Hungria e os demais autores, eles também não falam que é só a prostituta que é desonesta. Qualquer mulher que tenha um comportamento desregrado, cabendo dentro desse conceito desregrado, tudo que a gente possa imaginar que as pessoas pudessem considerar desregrado. Outro autor, Magalhães Noronha, dizia assim, a expressão mulher honesta repudia a mulher que, embora sem ser meretriz, é fácil prodigalizadora de seus favores. É também a mulher que, por gozo, depravação, espírito de aventura, etc., entrega-se a quem a requesta. Veja, a gente está falando que o Estado, por meio do ordenamento jurídico, em determinadas situações, só conferia proteção jurídica para as mulheres cujo comportamento sexual fosse aquele adequado às expectativas da sociedade, e, claro, da sociedade liderada por homens brancos, mais velhos, conservadores, heterossexuais, tudo isso os valores dessas pessoas é que moldavam o que é ter um comportamento sexual regrado e, consequentemente, ter direito à proteção por parte do ordenamento jurídico. A gente tem, portanto, um ambiente um ambiente social em que esses valores estão evidentemente muito presentes, e são os valores que orientam a consciência social sobre os corpos das mulheres, sobre a proteção que o direito confere a esses corpos contra determinadas formas de violência, etc. E isso, o nosso Código Penal é de 1940, isso passa toda a segunda metade do século passado e entra no século XXI com essas mesmas normas em vigor. Quando eu me formei no final dos anos 90, todos esses crimes e toda a doutrina, os livros onde eu estudei, livros de 1999, 96, no final dos anos 90, repetiam esses conceitos lá de 1940, esses conceitos de mulher honesta, esses conceitos de sedução, do rapto, da importância de se punir o rapto, etc. E tal. E acontece que, veja, a lei espelha esses valores, só que os valores vão mudando, né? Com alguma, ainda que de forma lenta, muitas vezes, os valores vão mudando, o papel da mulher na sociedade foi sendo alterado também, enfim, e que chegou em meados da primeira década aqui do século XXI, a gente começou a ter uma série de alterações legislativas voltadas com o objetivo de modernizar, ou de adequar a nossa lei, porque, de fato, não faz mais sentido, há muito tempo já não faz mais sentido, esse tipo de tutela
penal. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos, até porque eu já vi que meu tempo já estourou, mas, enfim, eu vou citar alguns exemplos, como, por exemplo, a criminalização do assédio sexual, que está totalmente atrelada à inserção da mulher no mercado de trabalho. Quer dizer, assédio sexual é a conduta do superior hierárquico que assedia, que constrange a mulher com o objetivo de obter favores sexuais. A gente tem uma hierarquia de trabalho, numa relação de trabalho, que só é possível a partir do momento em que a mulher entrou no mercado de trabalho. Isso é um reflexo da evolução do papel da mulher na sociedade. Em 2006, a gente teve a Lei Maria da Penha, né, que trouxe, no direito penal especificamente, as mudanças não foram tão grandes, mas ela trouxe uma sistemática relacionada à violência doméstica, que obviamente não é um problema novo, é um problema que vem desde sempre. O corpo feminino assumindo um papel quase de sendo possuído. Os homens sentem-se na posse das mulheres e sentem-se, portanto, no direito de machucá-las, de feri-las, de matá-las, de agredi-las verbalmente, enfim. A Lei Maria da Penha, ela vem trazer essa discussão de uma forma muito mais veemente. É uma lei muito importante, mas não é um problema novo, e é um problema que o fato de termos a Lei Maria da Penha é muito bom no sentido de jogar luz nesse problema, mas esse problema está muito distante de a gente poder dizer que tá resolvido, ou que está parecendo que está sendo resolvido. Muito ao contrário. Parece, às vezes, a gente até tem a sensação de que tem mais violência doméstica, que tem mais feminicídio, etc., o que não necessariamente é verdade. Enfim, a gente também não tem... É difícil fazer uma afirmação se é verdade, se não é verdade, mas provavelmente isso não é verdade. O que nós temos hoje é uma conscientização desse fenômeno que faz com que nós chamemos feminicídio de feminicídio e não mais de legítima defesa da honra, por exemplo. E mais recentemente, os crimes de importunação sexual, o estupro corretivo, por exemplo, que era uma coisa impensável. Pensa, o estupro corretivo, pensando na mulher homossexual, por exemplo, que ela é estuprada para ela poder, para ela aprender a ser mulher, para ela saber o que é ser mulher e deixar de bobagem, de querer, né, ser homossexual. Isso é comum acontecer, estupro com essa finalidade nesse contexto. Isso é algo absolutamente revolucionário se a gente pensar que 15 anos atrás a gente está falando da mulher honesta, que a figura da mulher honesta estava presente no nosso ordenamento. A própria divulgação de cenas sexuais, de estupro, de nudez, pornografia, etc. Isso mostra, eu acho, que mostra uma tentativa e um empenho por parte dos legisladores, dos movimentos feministas, de tudo, no sentido de adequar a nossa legislação, e, em certa medida, isso está sendo adequado. Eu acho que eu acabei não falando, mas a sedução, o rapto, deixaram de ser crime. A gente tem crimes que antes só eram praticados contra a mulher, como prática sexualmente de fraude. Hoje em dia, tanto homens como mulheres podem ser vítimas numa identificação de que é um crime contra a pessoa, contra o ser humano, e não contra os costumes ou práticas sexuais, enfim. Mas a gente tem um caminho que vem sendo trilhado, mas, ao mesmo tempo, isso pode nos dar a impressão de que a gente está avançando muito. A gente está avançando, mas talvez ainda precise muito avançar, e o fato dessas mudanças também terem sido muito perto uma da outra, e de repente, em 5 anos, em 15 anos, a gente teve muitas mudanças no ordenamento jurídico penal, talvez também seja um sintoma, não sintoma, mas também seja um motivo para a gente desconfiar se na prática isso está acontecendo, se esses valores de fato
estão sendo são novos e estão substituindo valores antigos. Eu não vou me alongar mais, não só pelo tempo, mas porque também acho que para a Ana Paula poder trazer a experiência dela na atuação prática, mas eu quero só fazer um registro antes de terminar de um crime que está muito diretamente relacionado à questão da sexualidade feminina, ou da proteção dos corpos femininos, que é o crime do aborto. O crime de aborto é um crime que nós temos o aborto criminalizado no nosso ordenamento, só tem praticamente, tem a hipótese do aborto da mulher vítima de estupro, é uma exceção, mas a outra hipótese de risco de vida para a mãe, para a mulher, enfim, embora seja assim uma exceção, nem precisaria estar lá, porque seria um caso de estado de necessidade. Então, se não tivesse a hipótese lá do 128, haveria a hipótese, seria pela excludente de licitude. A gente teve um pequeno avanço, não por meio do legislador, mas por meio da jurisprudência, no caso do feto anencéfalo, mas, assim, me parece que a gente está muito longe e as discussões... enfim, as discussões ficam muito naquele debate, naquele embate maniqueísta, né? O direito da mãe, pró-vida, não é pró-vida, é direito da mãe, a vida da mãe, a liberdade da mãe contra o direito à vida, sem enxergar o grande problema de saúde pública que está envolvido e que é interessante ver que é um crime que é um tipo penal que, não obstante o grande avanço nas diretrizes internacionais de proteção à saúde reprodutiva, aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, é o único que parece que não só que não mudou a lei, como as perspectivas de mudança me parece, posso estar enganada e quero muito estar enganada, mas me parece bastante distantes. Eu vou encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez, Natália, pelo convite, pedindo desculpas. Eu falei para você que talvez eu passasse do tempo, passei um pouco mais do que eu imaginei que fosse. Imagina, professora, muito obrigada pela sua fala. Acho que esse panorama histórico é extremamente relevante, ainda mais porque, apesar dos progressos legislativos, a gente ainda tem vestígios dessa figura da mulher honesta na jurisprudência, na atuação dos promotores e até nas delegacias, o que é inaceitável, né? Então, sendo assim, eu passo a palavra à Ana Paula Braga agora. Boa noite a todas e todos que nos assistem, todos que nos assistem. Gostaria de cumprimentar a Natália na representação do Coletivo Construção, agradecer pelo convite. Gostaria de cumprimentar também a professora Mariângela e aproveitar a oportunidade também para parabenizar pelo Dia dos Professores. E, bom, para mim é sempre uma honra e um prazer falar na São Francisco, ainda que dessa vez virtualmente. Não faz muito tempo que eu me formei, né, então eu acho muito interessante, assim, eu fico muito feliz de ver como a pauta de gênero e esse tipo de discussão hoje é muito presente na universidade, porque quando eu entrei esse tipo de assunto não era discutido. A gente nem tinha a Lei Maria da Penha sendo ensinada, por exemplo. E assim, não faz muito tempo que eu me formei, como eu falei, mas quando eu entrei, por exemplo, a gente ainda tinha o trote do tênis. Não sei se vocês estão familiarizados com o que era isso, mas era um trote que representa muito bem essa questão da objetificação dos corpos femininos. Então, os veteranos, né, os alunos mais velhos, convidavam, entre aspas, né, constrangiam as calouras, que eram julgadas como as mais bonitas ou as mais gostosas, a subir numa mesa e realizar uma série de tarefas que eles mandavam, como, por exemplo, dançar até o chão, dar selinho uma nas outras, o que também mostra uma objetificação, né, uma sexualização de mulheres lésbicas. Enfim, um show de horrores, faziam perguntas sobre a vida sexual delas, o que não era feito de igual maneira com os calouros homens. Felizmente, esse trote foi abolido, enquanto eu ainda estava na graduação. Um outro exemplo também de mudança muito grande que eu notei, né, enquanto eu ainda era aluna, durante o o Grito do Peru,
as passistas que vinham dançar na faculdade seminuas, e era praticamente o único momento em que nós víamos mulheres negras tendo destaque, e era de uma forma extremamente sexualizada e objetificada, né? Então, porque elas estavam seminuas dançando. Nós não tínhamos tantas colegas negras na sala de aula, por exemplo. Felizmente, tudo isso está mudando, a gente está tendo esse tipo de debate. Felizmente, a lei está mudando também, né? Como a professora Mariângela já brilhantemente expôs, mas na prática a gente ainda enfrenta muita dificuldade. Especialmente quando a gente sai, né, dessa bolha que a gente aqui discute, para a gente hoje já é um assunto que parece mais óbvio até, mas quando a gente sai dessa bolha privilegiada que é o âmbito universitário, esse assunto ainda é muito, muito difícil. Então, nós não podemos ignorar que vivemos em uma cultura do estupro, uma cultura que objetifica as mulheres e que trata as mulheres basicamente em duas categorias, a santa e a puta. Desculpa a palavra, mas... então, nós temos como parâmetro a Virgem Maria, a ideia da mulher mãe, a mulher santa, recatada, e, por outro lado, a prostituta, a mulher que serve para o prazer sexual masculino. Então, é até curioso, porque quando você vê na mídia, você vê nas representações, essa hipersexualização do corpo feminino, né, como a gente tinha muito nas propagandas de cerveja, mas, por outro lado, você coloca aquele modelo como uma mulher desejável, mas, por outro lado, você espera que ela não exerça a sua sexualidade em espaços públicos, que ela seja submissa ao homem e que ela não possa, né, ter o seu prazer, a sua autodeterminação sexual. E isso causa, claramente, uma confusão também aí na cabeça das pessoas. Então, essa questão da mulher honesta, né, ela, embora tenha sido revogada formalmente da lei, ela ainda permeia a mentalidade popular, e isso se reflete também no direito, também, né, no sistema de justiça como um todo. Não só nas decisões judiciais, mas também a gente vê muito isso nas falas, nas argumentações dos promotores de justiça, dos advogados, dos delegados. Então, as mulheres, e aqui eu vou me ater um pouco mais à questão, né, dos delitos sexuais, porque acho que tem mais a ver com a questão de sexualidade feminina, mas os crimes sexuais são praticamente os únicos crimes em que a vida da mulher a vida pregressa da mulher é tão mais importante, não quanto mais, tão mais importante do que a vida pregressa do acusado. Então, quando uma mulher denuncia um estupro, por exemplo, é a vida dela, a moralidade dela, a sexualidade dela que vai ser investigada para ver se ela é digna de tutela, para ver se ela é digna de proteção. E a depender de quem é essa mulher, as decisões variam muito, o tratamento na delegacia varia muito. Então, eu me deparo muito com isso na minha prática, infelizmente. A gente está acostumado a ver na mídia desses casos horrorosos, mas esses casos, eles refletem bastante a realidade. Então, por exemplo, todo mundo acompanhou o caso Nájila Neymar, né? A vida dela foi vasculhada para saber se ela era uma mulher digna o suficiente para acusar o Neymar de ter sido estuprada. Sendo que, quando a gente trata, por exemplo, de casos de crimes contra o patrimônio, ninguém vai investigar a vida da vítima, né? Vai dizer, ou fazer perguntas do tipo, você quis entregar o seu celular para o bandido? Você tem costume de entregar o seu celular para o bandido? Mas, quando a gente está falando dos corpos femininos, você tem costume de fazer sexo grupal, você tem costume de sair à noite, você tem costume de beber, de dançar sensualmente? Isso são perguntas que eu já escutei em delegacia. E aqui eu vou até trazer um caso concreto, vou passar bem brevemente por ele, mas foi um caso de estupro coletivo, de vulnerável, inclusive, em que a menina ela não se adequava ao padrão estabelecido do que é a mulher honesta. Ela era uma menina que tinha muitas tatuagens, que tinha piercings, que gostava de frequentar bar, e tudo bem, né? Ela não deveria ter o seu corpo violado por isso. Mas, em uma dessas vezes que ela foi num bar, ela foi dopada e foi estuprada por 3 homens. E depois, a defesa deles é de que o sexo havia sido consensual. E o que eu ouvi diretamente da escrivã foi: uma menina dessas claramente gosta de fazer sexo grupal. Isso não foi estupro. Sendo que ela estava dopada. Isso, gente, foi 2 anos atrás. Então, essa questão, né, como eu falei, da sexualidade feminina, ela é muito levada em conta para ver se a mulher realmente tem direito de processar, né, de pedir a tutela penal, se ela é digna mesmo, ou se não. E aí toda sorte de julgamento moral vai recair sobre ela.
Uma outra, onde a gente também vê muito forte essa questão da sexualização, né, do corpo feminino, são nos crimes de exposição não consentida de imagem íntima, que também é chamado de pornografia de vingança, e eu não gosto muito desse termo particularmente, porque, primeiro, que nem sempre esse tipo de conduta é exposta à finalidade de vingança, e também porque não é pornografia, né? Então, não necessariamente a gente considerar que, por exemplo, a exposição de uma nude é um ato de pornografia, a gente está novamente objetificando. A sexualidade feminina não precisa ser uma indústria, não necessariamente tem essa finalidade de servir ao prazer masculino. Então, eu também gosto de questionar um pouco a terminologia utilizada. Mas, até a gente ter a alteração legislativa em 2018, que veio criar esse crime de exposição não consentida de imagens íntimas, esse tipo de caso era tratado como difamação, porque a gente não tinha uma figura penal específica. E aí, novamente, né, o que está sendo afetado não é a sexualidade, não é a dignidade dela, é a honra dela, é a imagem dela para a sociedade. E aí, se a gente for colocar em comparação, quais são os efeitos, né, de uma exposição de cena de sexo de um homem e de uma mulher? Uma mulher que vai ter a vida dela devastada, porque a sexualidade é o que vai atestar o caráter dela, a moral dela. Quantas mulheres precisam mudar de cidade, muitas mulheres se suicidam por conta desse tipo de exposição, enquanto para os homens, esse tipo de represália social em geral, né, não acontece. Então, felizmente, a gente teve o advento dessa lei que vem dizer, né, que não é só uma difamação, é uma questão muito séria, é uma questão muito grave, mas ainda assim, por mais que a gente tenha a lei, o julgamento moral ainda recai sobre a vítima. Então, quantas vezes a gente não escuta quem mandou fazer foto, quem mandou fazer vídeo? Então, como se a culpa fosse da mulher em estar exercendo a sua sexualidade e não do homem que a expôs, né? E também, assim, nesse caso de pornografia, exposição não consentida de imagem íntima, eu já notei muito essa dualidade também, de quem é a mulher que está sendo exposta. Então, eu tive agora recentemente um caso no escritório em que foi oferecida a denúncia e que nem se questionou quem era a mulher, porque ela era uma moça bem religiosa, que foi filmada tomando banho, e que se falou, nossa, realmente essa é uma menina que merece proteção. Enquanto eu já tive casos em que se questionou e se duvidou e se culpabilizou a mulher por ter tirado a nude voluntariamente. Então, esse tipo de situação ainda acontece bastante, e é um desafio, né? É um desafio a gente conseguir mudar essa mentalidade, por mais que a gente tenha lei. O discurso sempre nos crimes sexuais, nos crimes de gênero, por parte da defesa é desqualificar a mulher, é desqualificar, especialmente em relação à sua sexualidade. Isso se reflete não apenas no penal, mas também, por exemplo, no direito de família. Se você está discutindo uma guarda, muitas vezes a sexualidade da mulher é usada para atestar que ela não é uma boa mãe. Então, que isso seria um motivo para ela perder a guarda dos filhos. E perdi um pouco a minha linha de raciocínio aqui, mas o que eu queria trazer um pouco era essa discussão, então, assim, de que somente ter alterações legislativas não é o suficiente. Eu acho que é um passo importante, porque é um reconhecimento, mas a gente precisa de um debate mais a fundo, a gente precisa realmente de uma transformação social, a gente precisa combater a cultura do estupro, porque enquanto ela ainda for enraizada, esse tipo de argumentação ainda vai ser utilizada. Então, e muitas vezes, né, vai ser causa realmente para esses casos continuarem impunes. Eu acho que eu fui bem rápida, na verdade, na minha exposição, mas gostaria de abrir mais para perguntas, quem quiser falar alguma coisa. Muito obrigada pela sua fala e pela sua presença. Realmente, eu acho que foi uma continuação até do que a professora Maria Ângela tinha dito, nesse sentido de que as mulheres ainda têm que mostrar que merecem a proteção jurídica que é prevista na lei, né? Que é uma questão absurda também. Agora nós vamos realmente abrir para perguntas e vou começar aqui. As perguntas são para vocês duas responderem, aliás. Vocês podem começar na ordem que vocês quiserem, ou a gente pode começar pela professora Maria Ângela também. A primeira pergunta é:
De que maneira vocês consideram que a hipersexualização dos corpos femininos implica na presença das mulheres no mercado de trabalho? Eu não ouvi a primeira parte. Você pode repetir, por favor? Claro. De que maneira vocês consideram que a hipersexualização dos corpos femininos implica na presença das mulheres no mercado de Posso? Em que sentido? Não entendi muito bem a pergunta. Assim, no sentido, talvez, de eventualmente, a hipersexualização por parte da sociedade ou por parte das próprias... existe, vamos dizer, eu acho que existe um preconceito, não sei se é nesse sentido a pergunta, mas existe um preconceito, é interessante isso, porque o corpo feminino, né, existe uma expectativa em relação ao corpo feminino, que a mulher precisa ser bonita, precisa ser atraente, precisa ter todos os atributos da mulher gostosa, da mulher que corresponde às expectativas da televisão, enfim, mas essa é a mulher, talvez, para sair numa festa, para encontrar na praia, não é a mulher, talvez, para trabalhar no seu escritório, para não expor o seu corpo, né? Tem que usar uma roupa que não pode ser muito decotada, ou que não pode ser uma saia muito curta. Não sei se é nesse sentido, mas assim, existe uma hipersexualização, uma expectativa de sexualização do corpo, uma demanda por sexualização, que é uma demanda da sociedade, que acaba também sendo uma demanda das próprias mulheres, que querem atender, porque querem se sentir desejadas e querem ser bonitas, enfim. Então, existe uma expectativa, mas existe também essa expectativa também é uma expectativa de que esse corpo também precisa mostrar, mas nem tanto determinado contexto. Eu não quero na minha empresa, eu não quero no meu escritório uma pessoa tão atraente ou que provoque, dentro dessa lógica, né, de que provoca os clientes, os homens, etc. Enfim, nesse sentido, acho que impacta, sem dúvida, né? Ao mesmo tempo, existem regras que às vezes são impostas diretamente, às vezes meio subliminarmente, e o oposto também, né? A mulher que não está naquele padrão de beleza que atende às expectativas, essa mulher também tem dificuldade quer dizer, também não, essa mulher tem dificuldade de encontrar emprego, se ela não é bonita, se o cabelo dela não é do jeito que está na moda, dependendo do ambiente, enfim, a aparência dela também pode impactar negativamente. Então, eu diria que é uma hipersexualização, mas é também assim, é uma demanda, assim, é um padrão, né? A mulher tem que estar num padrão, não só, a gente acabou de falar na questão do comportamento sexual, mas um padrão de apresentação, né? Eu acho que tem um mínimo e um máximo. Você não pode nem você tem que prestar atenção para não ter uma conduta muito atraente, sexualizada, a roupa que você usa no trabalho, mas também tem que ser bonita, tem que ser minimamente bonita, tem que ser minimamente atraente, porque eu também não quero no meu trabalho, posso não querer no meu ambiente uma pessoa uma aparência que não está no... Eu vejo uma ligação, nesse sentido, eu vejo uma ligação muito, muito evidente entre a expectativa pela aparência e isso influenciando no ambiente de trabalho. Não sei como a Ana vê isso. Não, eu concordo. Eu queria acrescentar também que eu acho que isso se reflete também na questão do assédio sexual no ambiente de trabalho, né? Apesar de que a gente sabe que não necessariamente a mulher, não são só as mulheres que estão dentro do padrão que sofrem assédio, todas as mulheres sofrem, mas isso muitas vezes é visto como uma justificativa para que ela seja assediada. Então, tanto pelo
pelo viés de que nós somos vistas como os corpos disponíveis. Então, né, por conta dessa hipersexualização, nossos corpos estão ali disponíveis para o prazer alheio, mesmo que a gente esteja no ambiente de trabalho. Como, da mesma forma, às vezes isso é usado de justificativa. Eu já escutei em audiência sobre assédio, agora eu não lembro se foi o advogado da outra parte, quem foi que fez um comentário infeliz de dizer assim, mas também, né, bonita desse jeito, o que você esperava? E como se fosse uma justificativa. Uma outra situação, né, que eu já me deparei, aí talvez algumas estagiárias possam se identificar também, mas eu já trabalhei em escritório de advocacia que tinha essa questão, né, do padrão de vestimenta, do padrão de como se comportar. Então, dentro do escritório, você não podia usar saia curta, você não podia usar decote, porque isso tirava a atenção dos homens do trabalho, então você estaria provocando, você estaria distraindo os homens, mas quando se tratasse de reunião com um cliente ou despachar com um juiz, aí, por favor, use um decote. Caramba, que recomendação chocante essa, né? Total instrumentalização dos corpos das mulheres, né? Uhum. Bom, a próxima pergunta que nós temos aqui é: sabemos que a indústria pornográfica contribui para reforçar a hipersexualização do corpo feminino. Vocês enxergam que há alguma política de Estado que poderia coibir os reflexos desse tipo de produção midiática? Perguntas complexas aqui hoje. Olha, eu não sei se o caminho é proibir determinadas ações midiáticas ou comportamentos. Me parece que a questão, e toda a questão que envolve a sexualização, o abuso da sexualidade, o pretexto da sexualidade feminina para autorizar, por exemplo, para dizer que está autorizado o assédio, para dizer que está autorizado o estupro, etc. Acho que tudo isso passa por uma questão de educação, por uma questão de política educacional, conscientização das pessoas. Acho que é nesse sentido, porque no final das contas, assim, o que é uma hipersexualização em vídeos pornográficos? Qual é o limite? Até que ponto não seria o aceitável? A partir de que momento aquilo virou excesso? Isso está isso está dentro da questão da liberdade de expressão, liberdade artística, me parece. É óbvio que a gente está falando aqui, eu estou partindo do pressuposto que a gente está falando de comportamentos de pessoas adultas e que consentiram, eu estou partindo desse pressuposto, né? Estamos falando de pessoas adultas e que consentiram em participar desse material, da produção desse material, enfim. Eu não sei se limitando limitando qualquer tipo de produção artística ou cultural, enfim, se esse é o caminho para que haja uma mudança na postura das pessoas frente a esses materiais. Eu tenho uma certa dificuldade para enxergar a proibição de condutas, de comportamentos lícitos e consentidos, né, e anuídos pelas pessoas. Eu tenho uma certa dificuldade em enxergar a proibição disso ou a limitação, enfim, como um caminho para se mudar uma cultura. Assim, eu acho que mudar uma cultura, é algo que é muito difícil, é muito lento, tijolinho por tijolinho, uma coisa assim que não é de uma hora para outra, não é com uma lei sei lá, Lei Maria da Penha. Essas leis, acho que elas são importantes, elas têm um papel, enfim, mas é algo que vai muito além disso. A gente precisa entender que é uma coisa cultural e estrutural e que vem
quando eu trouxe os exemplos lá do Código de 1940, que tem origem desde a época da colonização, na verdade, o objetivo disso também é, olha, isso vem de muito tempo, isso é uma coisa que a gente não precisa estar consciente de que precisa mudar, pode ter alguma regulamentação, mas eu tenho, de verdade, uma certa dificuldade para enxergar o caminho da proibição como o caminho, proibição de condutas lícitas, enfim, como um caminho para interferir. A gente acaba criando outros tipos de problemas, outros tipos de situações que também não queremos. Então, não sei se esse é o caminho, mas eu acho que o caminho da questão educacional, que é lenta, que demanda um esforço de todos, enfim, é mais difícil. Às vezes a gente imagina que isso acontece muito no direito penal, não só, mas no direito penal muito. Assim, vamos resolver o problema, vamos aumentar a pena, vamos criar um crime. Esse é o jeito mais fácil da gente não mudar o problema. Enfim, acho que é isso, eu não sei o que a Ana pensa. Eu concordo que, né, proibir esse tipo de produção também é problemático, porque a gente cai num espaço muito perigoso. Não só um espaço de censura, porque por mais que tenha tenham todos esses problemas, agora o que a gente pode reivindicar por proibir aqui, depois essa corda pode estourar do outro lado. E a gente já tem visto um movimento bastante sensível e problemático de aumento de repressão, né, e de censura de produções artísticas. Por outro lado, eu acho que a gente também cai, por outro lado não, no mesmo sentido, acho, a gente também cai em um espaço perigoso de começar a se tutelar a moralidade. Então, até que ponto o que o Estado pode intervir, né, no que é, como a professora falou, né, no que é consentido entre duas pessoas adultas ilícitas, até que ponto isso a gente consegue regulamentar de que seja isso é aceitável, isso não é, né? Então a gente cai num espaço muito perigoso, e eu acredito também que o caminho seja através da conscientização. Não estou tirando a problematização da questão da pornografia, eu acho que tem que ser sim problematizada, especialmente porque, né, tem essa objetificação muito forte do corpo feminino, se passa uma imagem de que sexo é atrelado à violência, de que sexo é uma coisa agressiva, coisas que, né, nós sentimos muito no nosso dia a dia, mas eu não acredito que o caminho seja através de censura ou seja através de proibição. Eu acho que o caminho realmente tem que ser através de conscientização e de debate, talvez o que o Estado poderia fazer por exemplo, discutir gênero nas escolas, ou, né, aumentar o debate sobre sexualidade. Então, acho que por aí a gente conseguiria avançar melhor. Sim, sim, concordo com todos os comentários que vocês fizeram, e acho até que a pergunta foi mais nesse sentido dos reflexos que a pornografia tem na sociedade, na construção da visão que os homens, e especialmente os meninos, têm das mulheres, né? Que tem o primeiro contato com o sexo, por assim dizer, por meio da pornografia. E todos os problemas que isso pode gerar tanto para homens quanto para mulheres. Mas vocês acabaram até respondendo isso, né? Ao longo das respostas de vocês. A próxima pergunta que nós temos aqui é: o atual governo já representa um retrocesso institucional nos direitos sexuais das mulheres? Vocês entendem que a polêmica com o caso da menina do Espírito Santo que teve a gravidez interrompida é reflexo disso? Olha, começar de onde a Ana Paula terminou. O primeiro passo, acho que essencial, necessário, para qualquer tentativa de proteção das mulheres, contra a violência de gênero, etc., é começar a conversar sobre gênero nas escolas, nas universidades, nas famílias, nas empresas, enfim. Acho que esse é o primeiro passo. E, de fato, a gente tem um governo que uma das principais, não sei se uma das principais bandeiras que elegeu foi o combate à ideologia de gênero, né?
sendo, seja isso o que quer que seja. Essa ideia de que não podemos falar em gênero, porque falar em gênero cria nas pessoas a ideia de que isso não é natural, e daí as pessoas que podem querer fazer o que elas quiserem, ter comportamentos que elas quiserem, isso é contra Deus, e isso, sem dúvida, causa, assim, de parte o ponto de partida já é um retrocesso. E, obviamente, que atos do governo que são pensados a partir dessa lógica são, sem dúvida alguma, corroboram para que a mulher seja exposta a situações de maior vulnerabilidade, de maior violência. Esse exemplo da menina que foi estuprada, engravidou, e houve uma mobilização, o país parou, as pessoas se dividiram em quem era a favor da moça, da menina, nem é moça, a menina, criança, abortar ou não abortar, quer dizer, virou uma torcida de futebol para saber, e uma torcida de futebol inflamada, não é? Assim, pessoas na porta da maternidade, do hospital, falando que ela era uma assassina porque ela ia matar, ou ia matar uma pessoa que ela estava gerando, quer dizer, isso é de uma violência, com ela especificamente, sem dúvida, mas de uma violência, isso expressa, né? Eu acho que isso é uma expressão do caminho desrespeitoso, agressivo com as mulheres que a gente está trilhando, né? Infelizmente, esse caso não é um caso isolado, né? É uma situação acabou tendo uma repercussão, e a repercussão que teve fez com que hoje a gente sabe que próprios membros do governo, ministros, enfim, ministra, parece que tentaram intervir diretamente na questão do aborto. É uma visão da mulher. Acho que, assim, o corpo da mulher pertence ao povo, pertence a todos. Todo mundo tem o direito de opinar, né? A ideia de que todo mundo tem o direito de opinar, todo mundo tem o direito de dizer o que é melhor, e que comportamento da mulher, da menina nesse caso, mas da mulher em geral, seja aquele que as pessoas querem que seja. Então, assim, ninguém parou para pensar na violência dos estupros que essa menina sofreu durante anos, de como que isso afetou, como afeta e vai continuar afetando a vida dela, pela violência a qual ela foi submetida. Ninguém não foi colocado tanto em questão por essas pessoas, né, que têm essa visão, assim, o impacto que uma gravidez numa menina de 10 anos pode gerar, e estamos falando de uma menina de 10 anos, pobre, vulnerável, família desestruturada, a gente tá falando de um conjunto de vulnerabilidades, em que, na verdade, nada disso é levado em consideração. O fato é que nós somos a favor da vida, e então não pode ter o aborto. Isso é um desrespeito, é uma violência, e sem dúvida, assim, finalizando a resposta, não dá para dizer, não dá para afirmar que isso só está acontecendo porque é esse governo que está no poder, porque essa questão, desde 1940, a gente não consegue discutir o aborto de uma forma racional no Congresso, né? Então não é uma coisa desse governo, mas obviamente a postura do governo, a postura das pessoas que têm o poder, que têm poder de fala, e que são influentes na sociedade, sem dúvida que isso interfere muito na forma como o debate é levado adiante, na forma como os argumentos, como a racionalidade é posta de lado. Então, eu acredito que sim, que a postura
desse governo em relação aos direitos das mulheres, a saúde das mulheres, enfim, a vida das mulheres colabora para esse tipo de violência que a gente presenciou. Eu gostaria de acrescentar algumas questões em relação a esse retrocesso institucional, porque concordo também que não é uma questão somente deste governo, né? Uma luta que a gente tem aí há décadas, há séculos, né? Então, mas eu acho que agora, como é um governo que tem uma pauta declarada antigênero, uma pauta declarada anti-aborto, esse tipo de política de retrocesso em relação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ele tem um aval para passar, né? Então ele não encontra tantas resistências. E o próprio caso dessa menina do Espírito Santo que engravidou em decorrência de uma série de estupros gerou um reflexo prático em relação à portaria que regula o direito ao aborto legal no Brasil. Então nós tivemos logo depois, coincidentemente, né, que coisa, a edição da portaria, acho que é 2282, do Ministério da Saúde, que trouxe uma série de realmente retrocessos e dificuldades para a mulher que foi estuprada abortar. Então, desde que, né, antes a gente não tinha, por exemplo, a obrigação de uma denúncia na polícia, né, não precisa porque dos são especialmente a gente está falando de as mulheres têm muita violência vergonha, tem para não se levar a gravidez por adiante. O boletim correto, uma gratificação do feito, né? Então, na prática, mesmo com a vontade da mulher, Acho que caiu, né? Vou interrompendo a fala dela. Mas então, para mim estava travando, eu não estava conseguindo ouvir direito. Eu não sei se o problema era meu ou se era. acho que foi a internet tá voltando agora. Voltou. Eu não sei de onde travou, de onde que eu estava falando. Já tem uns minutinhos, eu até fiquei em dúvida, sinceramente. Acho que você pode falar de novo, Ana. Você parou quando você começou a falar da portaria. Eu acho que começou a travar, pelo menos para mim. Eu não sei se para a Natália. Tá. Eu vou retomar a partir daí. Enfim, uma dos retrocessos institucionais que a gente realmente viu, né, na prática é a edição dessa portaria do Ministério da Saúde que regulamenta Tá travado para você, Natália? Travou aqui de novo. Acho que tá com problema de internet, talvez. Acho que sim. Será que ela vai entrar de novo? Por enquanto a gente pode... Você tem outra pergunta? Sim, eu pensei em passar para a próxima pergunta e quando ela entrar de novo a gente... Tá bom. A próxima pergunta é: sabemos que muitos homens, especialmente no ambiente universitário, entram em contato com as críticas sobre as problemáticas decorrentes da cultura do estupro. Apesar de muitos identificarem a gravidade do problema, é recorrente que não saibam qual a melhor maneira de contribuir com o combate a essa cultura e reproduzem muitos comportamentos próprios dela. Nesse sentido, quais conselhos vocês dariam
aos homens que pretendem somar forças nessa luta? Olha, eu acho que só o fato não vou parar por aqui, mas assim, eu acho que só o fato de haver homens preocupados em como enfrentar o problema, eu acho que já é um bom sinal, sabe? Já é um sinal de que há uma preocupação desses homens com relação às mulheres. Eu sempre acho que, e não é porque pode parecer uma resposta fácil, a resposta de fato é fácil, mas implementar isso não é fácil. Eu sempre acho que conversar sobre o assunto, expor, discutir, debater, é o jeito mais eficaz da gente começar a desconstruir alguns mitos, alguns estereótipos que costumam ser construídos socialmente, né, com relação ao próprio papel dos homens nesse... Porque quando a gente fala muito da cultura do estupro, e naturalmente a gente visualiza o quanto as mulheres sofrem com com esse tipo de comportamento masculino, mas a gente muitas vezes não enxerga como os próprios homens também sofrem com isso, porque os homens são, desde pequenos, são incentivados a ter namorada e pegar menina e ter relação sexual e com quantas ficou, onde foi, não ficou, está namorando, pegou ninguém, enfim, esse tipo de expectativa que também existe em relação às mulheres, mas com relação aos homens é assim, é quase que se o homem não tiver essa postura de garanhão, né, enfim, de virilidade, enfim, é como se ele não fosse homem, né? Isso, a própria existência do homem no ambiente social, ela fica anulada, fica aniquilada, assim, quando ele não corresponde a essas expectativas. Mas a coisa é tão arraigada, é tão internalizada na nossa cultura, que muitas vezes não, a regra é que nem eles percebam isso, né? A regra é que nem eles percebam o quanto isso faz mal para todos nós, para homens e mulheres, né? Eu acredito que uma das formas é se conversar mais, e se conversar, talvez até numa proposta assim de esclarecimento mesmo, de pegar exemplos, de ouvir as experiências das alunas, das colegas deles, porque e é importante estar aberto para ouvir, sabe? Porque e também não ter a pressão, a expectativa de preciso mudar isso de hoje para amanhã. A gente precisa, quanto mais rápido for essa mudança, vai ser melhor para todo mundo, mas a gente também precisa estar atento que é uma mudança que desde que todo mundo esteja empenhado na mudança, ainda que demore um pouco, ainda que de vez em quando escapem alguns comportamentos, algumas atitudes, a gente estando aberto para essa possibilidade de mudança, eu acho que é o essencial. Talvez falte, não sei, talvez faltem iniciativas não sei se partindo dos próprios alunos, das próprias alunas, enfim, ou não sei, agora, assim, especificamente, estamos falando dentro do ambiente da Faculdade de Direito, da São Francisco, enfim, acho que posso pensar no papel da ouvidoria de gênero, talvez a gente pensar em alguma conversa mais focada ou voltada para essa finalidade, uma conversa que enfim, que de alguma forma institucionalmente a gente pode pensar em como abordar esse tema. Acho que outro dia até conversei com
só fazendo um parênteses aqui, mas, enfim, com uma aluna uma aluna que está na gestão do centro acadêmico, até comentei que eu tenho, não era especificamente a questão da cultura do estupro, mas era a questão de violências de gênero dentro da universidade, que eu estava disposta a marcar uma conversa, da gente tentar olhar juntos, né, e juntas para esse problema. Acho que a gente pode pensar nisso, mas, assim, isso é um parêntese, é uma coisa muito específica da nossa faculdade. Eu sei que essa conversa ela não vai ficar restrita ao ambiente da nossa faculdade, mas eu acredito que o caminho é conversar, estarmos abertos e procurarmos ouvir uns aos outros. Eu acho que esse é o caminho. Dessa forma, a gente ajuda os homens que também querem mudar o comportamento, querem entender melhor isso. A gente ajuda eles a irem nesse sentido. Eu vejo dessa maneira e aproveito o fato de estar aqui falando, respondendo essa pergunta, até para mais uma vez, que eu já falei isso lá no outro, com essa aluna do centro acadêmico, mas para mais uma vez colocar a ouvidoria de gênero aqui à disposição, porque eu acho que pode ser um canal importante. Não sei se a Ana Paula, acho que ela não ouviu a pergunta, né? Não sei se... Está aparecendo aqui escrito. A internet Aparecendo. caiu. Se você quiser continuar respondendo a outra pergunta também. Acho que a gente pode seguir, senão também vai se alongar muito, né? Mas o que, assim, peguei também a fala da professora Maria Ângela em relação a essa segunda pergunta da metade, mas, novamente, estou de acordo com o que eu escutei. Bom, acho que primeiro a gente precisa lembrar que a questão do assédio, a questão da cultura do estupro, não é um problema só das mulheres, né? Até porque se a gente está, né, se temos homens praticando essa cultura, se não é um problema só nosso. E não é uma questão só de pensar em privilégio masculino, né? O machismo, ele afeta todo mundo, ele afeta os homens também, ele é prejudicial aos homens também. Especialmente quando a gente pensa, né, nesse padrão de masculinidade que se é exigido dos homens e que também não é saudável para eles, né? Muitos homens sofrem com essa imposição de masculinidade. E eu acho que é muito importante que não só os homens participem do debate em relação às questões das mulheres, em relação ao que as nossas perspectivas, as nossas angústias, ao que nós, né, reivindicamos, mas que eles conversem entre si também sobre essa questão de masculinidade. Então, né, que está no centro de tudo, né? Então, eu acho que é muito importante que esse debate seja fortalecido e que os homens também não se sintam acuados de participar do debate em relação às pautas das mulheres, porque uma coisa que eu percebo muito é que muitas vezes quando a gente cria eventos e cria espaços para discutir, só vão mulheres, os homens não aparecem. Muitos não aparecem porque não têm interesse, mas muitos não aparecem porque acham que não são bem-vindos nesses espaços. Mas a gente precisa que vocês estejam também, a gente precisa que vocês participem do debate. É claro que acho que tem que se atentar à questão do local de fala, né, mas é muito importante que vocês participem também, porque não adianta a gente conscientizar só metade da população, só conscientizar as mulheres, a gente precisa dos homens também nessa luta. Concordo completamente com as duas. A masculinidade tóxica é algo que afeta tanto os homens quanto as mulheres, apesar de maneiras completamente diferentes, né? Tem até um documentário no Netflix que chama The Mask You Live In, que fala sobre masculinidade, e até uma das questões que se aborda nesse documentário é como dos homens se espera essa sexualidade potente, agressiva o tempo inteiro, né? Então o homem não pode negar sexo, o homem tem que, especialmente quando ele tá junto com outros homens, ele tem que mostrar o quanto ele é macho, objetificando as mulheres, assediando as mulheres, né? Então é bem interessante esse documentário para quem quiser ter um primeiro contato com o tema. Posso fazer uma sugestão? Eu gosto também desse documentário, e esse documentário é mais sério, enfim,
mas tem um filme, eu acho que a Ana Paula deve ter assistido, Eu Não Sou um Homem Fácil. Sim. Que na verdade não é um documentário, é um filme que também tem na Netflix, eu assisti na Netflix, acho que ainda tem lá, que é um filme que retrata como a gente está preso a esses padrões de gênero e quando, enfim, a gente não pensa, a gente não vislumbra a possibilidade de eventualmente ser diferente, né? E é um filme engraçado, meio comédia, enfim, mas trata, eu acho que vale a pena quem tiver interesse em assistir, porque eu acho que esses dois são estilos diferentes, mas são filmes que valem a pena ser assistidos por quem está interessado nesse tema. Ótimas indicações. Eu aproveito também para convidar todos os homens que estejam aqui assistindo o nosso evento a assistirem às aulas da disciplina Direito e Equidade de Gênero, que também aborda essas questões, assim como liderança feminina e outros temas. A professora Maria Ângela até participou de uma das aulas no mês passado. Bom, partindo para a última pergunta. Nos últimos dias, um grupo de memes do Facebook tem feito sucesso usando a ideia de que homens conseguem resolver qualquer problema se fazendo de desentendidos ou de babaca. Isso me fez pensar na questão de como as mulheres, desde cedo, em comparação com os homens, precisam assumir mais responsabilidades, enquanto a sociedade aceita melhor a infantilização masculina. De que forma a hipersexualização das mulheres, desde a infância, interfere na exigência de uma maturidade maior, cobrada também desde cedo? Eu quero. A Ana Paula não quer responder essa primeiro? Posso começar. Bom, eu vejo uma ligação, sim, nessa questão da hipersexualização das mulheres com a necessidade de que nós nos tornemos maduras mais cedo. E aí eu posso trazer a questão do conceito da novinha, né? Que até é muito difundida em músicas e no imaginário popular, ou até em literatura, como Lolita, né? E o quanto que como a menina, né? Ela ainda é uma menina, ela ainda não entrou, às vezes nem entrou na puberdade, ou mal começou a entrar na puberdade, o quanto que ela já é vista, né? De uma forma sexualizada. E isso tem pesquisas e tem estudos que mostram que faz com que a mulher precise realmente amadurecer mais cedo para corresponder ao que a sociedade espera dela. Então, a mulher, se a gente for pensar que até pouco tempo, né, a mulher podia se casar com a primeira menstruação, era o momento que ela era preparada para o casamento, a gente está falando de meninas de 10 a 14 anos. Então, são meninas muito novas e que geralmente casavam com homens muito mais velhos. Então, elas não casavam com meninos de 12 a 14 anos, elas casavam com homens maiores de idade, homens adultos, e que já esperavam que elas exercessem todas as atividades de mãe, de dona da casa, as atividades domésticas. A gente também tem essa questão muito de pensar que né, e a gente vai em cima disso, né? Mulher é madura, homem é infantil. Então, o que a gente precisa, o nosso lugar é de cuidado, o nosso lugar, né? Então, homem não sabe fazer as coisas sozinho, a gente tem que fazer por eles. E acho que tudo isso vai justificando também uma série de comportamentos prejudiciais e dessa questão da divisão dos papéis de gênero que a gente tem. Eu não sei se eu consegui expor muito bem responder muito bem a pergunta, mas eu acho que mais ou menos como eu vejo essa questão de como a hipersexualização ela está ligada com esse amadurecimento precoce das mulheres. Então, assim, até a gente vê, eu lembro, e aí falando de, né, assim, por mim, eu lembro de ter, sei lá, 10, 11 anos, e voltando da escola com uniforme, era completamente uma criança e já sofri assédio na rua, sabe? Então, poxa, por que os caras já sexualizam meninas tão novas? Né? Eu era uma criança, eu nem entendia, e isso acontece recorrentemente. A gente, apesar também, né, do casamento infantil ser legalmente proibido, o Brasil é um dos países em que ainda tem mais casamentos infantis no mundo. Estava pensando aqui que, de fato,
como as mulheres, pegando o exemplo da Ana Paula, né, que como as meninas, crianças, enfim, antes até da adolescência, enfim, já são vítimas de assédio na rua, enfim, isso faz com que as mulheres, acho que cresçam, né, desde cedo, cresçam atentas para estarem sempre na defensiva, estarem sempre atentas para eventuais abusos, eventuais assédios, e isso acho que vai criando, de fato, uma casca, né? Vai criando uma postura frente à vida que eu acho que reflete, sim, nessa assunção de responsabilidades antes, porque ela acaba tendo que amadurecer, tendo que se colocar socialmente, se preocupar com o seu papel, com o seu lugar na sociedade, antes dos homens. Os homens, assim, meninos de 16, 17 anos, enfim, muitas vezes não estão nem aí com o que está acontecendo ao redor deles. E as meninas com 10 anos, 12 anos, têm que estar atentas onde anda, como é que vai por que caminho que vai fazer, se vai estar sozinha, enfim. E eu acho que, de fato, é interessante como tudo está interligado, né? Como a gente, no final das contas, o próprio... a própria vivência de homens e mulheres está totalmente influenciada por tudo que nós passamos, que homens e mulheres passamos ao longo da vida, e essa hipersexualização, essa exposição a situações de assédio, de abusos, ou potenciais assédios, potenciais abusos, isso é muito forte, impacta muito fortemente na formação da personalidade da mulher, né? Então, sem dúvida, nesse sentido, eu concordo e acho que as mulheres desde cedo, acho que aprendem, sabem o que você sempre tem que estar alerta, sempre tem que estar atenta, você sempre tem que estar com a parabólica ligada, porque de onde se menos espera pode vir algum tipo de abuso, de assédio, enfim. Isso eu acho que cria na menina, né, desde cedo, essa atenção redobrada, talvez, em relação às responsabilidades. E aí isso extravasa para as responsabilidades em geral, não só para as responsabilidades na vida, né? Essa é uma postura mais de assumir responsabilidades que acontece mais cedo, acho que nas meninas, acho que é por aí mesmo. Eu acho que vocês resumiram muito bem, nem tenho mais comentários a fazer sobre essa pergunta, na verdade. Aqui nós chegamos à nossa última pergunta, não última pergunta de forma geral, mas entre as 5 que a gente escolheu. E agora eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Vocês fizeram falas incríveis, acho que esse tema é muito importante e ele ainda é pouco abordado na faculdade, ainda mais no currículo obrigatório. Então, ter esse espaço e esse tempo com vocês foi maravilhoso. Espero que a gente possa se encontrar de novo em outras oportunidades. Se vocês quiserem fazer alguma fala, fiquem à vontade. Quero só agradecer mais uma vez, Natália, o convite, a oportunidade de dialogar com vocês, com a Ana Paula, e enfatizar que a gente tem na faculdade um canal que ainda estamos aprendendo a usar, eu acho que estamos todos aprendendo a usar, a gente pode aprender junto, talvez, estou super à disposição para conversarmos sobre todas as questões que dizem respeito a violências no plural de gênero, né? Gênero, de questão de sexualidade, todas as opressões que eventualmente, que a gente sabe que ocorrem, mas que eventualmente vocês queiram conversar, estou super à disposição. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês.
Também gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra dividir a mesa com a professora Mariângela. E, novamente, dizer que eu fico muito feliz de ver que esse debate está crescendo na universidade. Não era uma coisa vista na época que eu fui estudante da graduação, começou a ser discutido quando eu estava me formando, então hoje eu vejo que tem disciplina, né, de direito e equidade, e eu fico tão feliz, porque eu queria muito ter tido a oportunidade de estudar isso quando eu estava na graduação, de ter isso na minha grade curricular, e além disso, desse debate ser mais presente também nas atividades extracurriculares, né, acho que a gente aprende muito, uma das coisas que mais faz a nossa graduação são as coisas que a gente participa, que a faculdade oferece, né, dentre elas, esses ciclos de debate, as palestras, e é muito bom saber que esse tema está presente, então fico muito feliz, me coloco à disposição também para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar, pode me mandar e-mail ou me procurar pelo Instagram também. E fico à disposição também para futuramente outros eventos. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Acho que a gente encerra por aqui, então.